Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Segunda-feira, Deus abençoe a sua segunda-feira. Estamos na terceira semana do Advento. Hoje, bênção de alegria. Em homenagem a ontem, Domingo da Alegria, Domingo Gaudete, hoje vamos pedir a Deus esta graça, a graça da alegria na nossa alma, no nosso coração. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje eu quero mandar o meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de Hortolândia, estado de São Paulo. Deus abençoe vocês aí de Hortolândia que estão rezando todos os dias junto com o Padre Alessandro Bob. Então, que alegria! Um grande abraço aí para vocês. Tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 21, versículos 23 a 27. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiram entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: Por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: Não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: Eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, no Evangelho de hoje, Mateus apresenta uma espécie de um embate entre os sumos sacerdotes do Templo de Jerusalém e Jesus. E por que isso? Porque um dia antes, Jesus tinha expulsado lá os vendedores do templo. Foi aquela confusão geral, né? Jesus com um chicote na mão, derrubando tudo. E um dia depois de toda essa confusão, Jesus volta lá no templo e tá lá Jesus ensinando ao povo. Aí chegam os sumos sacerdotes e perguntam: Escuta aqui, mas com que autoridade você faz essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Por isso, à luz desse evangelho, podemos refletir um pouquinho hoje sobre esse tema da autoridade, o princípio da autoridade. Para você, o que é autoridade? Qual o sentido de autoridade? A verdade é que, na nossa sociedade, as pessoas têm uma compreensão, às vezes, um pouco negativa dessa questão de autoridade. Quando se fala em autoridade, geralmente se pensa em autoritarismo, em arbitrariedades, gente que manda, que dá o morro na mesa, assim, impõe a sua vontade pela força. E aí então a tendência é a gente não gostar muito, dessa questão da autoridade. Mas o fato é que a autoridade, ela é um valor, sim, muito importante em qualquer sociedade, em qualquer comunidade. Onde tem gente, onde tem grupos de pessoas, precisa existir ali também autoridade. Mas autoridade não tem a ver com autoritarismo. Autoridade tem a ver com liderança, com comando. Um líder sempre vai precisar exercer autoridade, mas esse exercício precisa ser de uma maneira positiva, não simplesmente impositiva. Até mesmo trazendo um pouquinho para a dimensão da religião. Para nós cristãos, a autoridade sempre foi um valor a ser respeitado e preservado. Quando a gente olha a vida de Jesus, o ministério de Jesus, Jesus tinha autoridade. E Jesus sabia exercer muito bem a autoridade. As pessoas admiravam Jesus porque ele falava como quem tem autoridade. Mas, ao mesmo tempo, Jesus era um líder servidor. E ao longo do seu ministério, ele constituiu outras pessoas em autoridade, os apóstolos.
seus primeiros colaboradores, deu a eles autoridade para pregarem, para perdoarem os pecados, para curarem as pessoas, para celebrar a Eucaristia, para expulsar demônios, para apacentar o povo de Deus. E veja, se o próprio Jesus quis que assim fosse, qual não deve ser o nosso respeito, o nosso acatamento para com as autoridades da nossa fé, da nossa religião, da nossa igreja. É um valor que nós católicos sempre somos chamados a observar e a testemunhar. Claro que pode ser também que aconteça que, assim como lá entre o grupo dos apóstolos de Jesus, teve aquele que não exerceu à altura a sua autoridade, a sua liderança, a sua missão. Da mesma maneira, pode ser que na igreja existam líderes assim. Mas esse julgamento cabe àqueles que estão acima dessa pessoa e, em última instância, cabe ao próprio Deus. A quem muito foi dado, muito será cobrado, diz a palavra de Deus. Mas a autoridade, ela também é muito importante na vida de família. E a maior prova disso é que nos 10 mandamentos está ali um princípio de autoridade no 4º mandamento. Honrarás teu pai e tua mãe. Esse honrar está subjacente ali à obediência. Todo pai, toda mãe recebe de Deus esse poder de autoridade sobre os filhos, de guarda dos filhos. E esse princípio deve ser observado dentro da vida de família. E os filhos vão observar isso respeitando e honrando os seus pais. Em quantas famílias nós vemos hoje, pais e mães que têm dificuldade de exercer a autoridade sobre os filhos. Muitas vezes parece que os papéis ali até se invertem, as relações. Tem pai, tem mãe que parece que vira escravo do filho, escrava da filha. Isso é péssimo para a vida de família, para o desenvolvimento da personalidade dos próprios filhos, porque vai desencadear processos de imaturidade ao longo da vida. Vão ter dificuldades, por exemplo, de tolerar as adversidades, as contrariedades, as provações da vida, os nãos que muitas vezes a vida vai dar. E justamente por quê? Porque ali, no seio familiar, não recebeu o senso de responsabilidade, de limites, de regras daqueles que deveriam ter feito isso, que são os pais. Portanto, filhos e filhas, à luz desse evangelho de hoje, possamos olhar um pouquinho para a nossa realidade de vida. Existe na sua vida pessoas ou alguém a quem te revestiu em autoridade sobre essa pessoa? Você pai, você mãe em relação aos seus filhos, você padrinho, madrinha, avô, avó, você que tem uma função de liderança, uma coordenação, você que no seu ambiente de trabalho existem pessoas que estão sob o seu comando, sob os seus cuidados, sob a sua orientação, que você possa pedir a Deus a graça da sabedoria, a graça de poder lidar com o exercício da autoridade, com discernimento, com humildade, com amor, com paixão, mas ao mesmo tempo com justiça, com equidade e com muita sabedoria. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ao celebrarmos neste último domingo a alegria da vida cristã, como nos exortou São Paulo, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Por isso hoje, Senhor, que neste momento de oração, o vosso Santo Espírito venha visitando esta pessoa que reza comigo, concedendo a ela esse espírito de alegria, nesse tempo do Natal que já vai se aproximando, que o Senhor possa ir trazendo ao coração desta pessoa, à alma desta pessoa, o dom da alegria, Espírito Santo de Deus, fazendo dissipar a tristeza, a angústia, tudo aquilo que talvez esteja oprimindo, magoando o coração desta pessoa. Abençoa, Senhor. Jesus, vós que tantos momentos se alegrastes, em meio àquelas pessoas, os pequeninos, que foram ao vosso encontro, concedei também esta alegria a este filho, a esta filha, mesmo em meio a situações e adversidades pelas quais possa estar passando.
concedei uma semana abençoada e que a alegria esteja presente em seus corações e que desça sobre você esta bênção de alegria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Fico por aqui, deixo para você o meu abraço. Semana está começando, tem muita bênção vindo por aí. Fique no colo da mãe, reze comigo a bênção da noite. Amanhã, tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.